mesmo tempo, é o último mês do nosso curso. Estamos chegando na reta final, não é? E a gente olha para o ano, não sei se é a minha sensação, mas como passa rápido, não é? É uma coisa assim, a gente olha lá passa na Avenida das Américas, aí só vê as árvores de Natal crescendo, sendo montadas, assim, uau! O tempo acabou. Pois é. O Feliz Natal, em vez de começar em dezembro, está começando... Bom, já é novembro, eu ia falar outubro, mas agora já é novembro. Uma coisa, né, gente? É uma loucura. Então, assim, loucura quando passa o tempo, surpresas, porque quando a gente se liga no noticiário, porque a impressão que a gente tem é que as coisas efetivamente estão exageradas e que tudo acontece ao mesmo tempo. Embora a gente saiba que a mídia valoriza esse tipo de notícia, né? E se a gente ficar somente ligado àquilo que a mídia principal veicula, nós estamos torrados nessa situação. Todos estamos. A questão é que todos estamos. E a função da nossa doutrina é justamente dar ânimo e entender que esse é um processo que não é gratuito, que nós estamos aqui por algum motivo. Ninguém está onde não precisa estar. Ninguém vive certas experiências se não precisar viver. E é nessa hora que a gente precisa muito, muito confiar, entregar a nossa vida e as circunstâncias ao Pai. Porque quando tudo está muito bom, é fácil. Não é? A gente falar palavras bonitas, falar dos nossos estudos, fica fácil. Difícil é justamente quando estamos sendo desafiados. Estamos vivendo esse momento de transição, onde somos desafiados em todos os aspectos. Parece que estamos o tempo todo vivendo no limite. E é isso mesmo. Estamos vivendo o final dos tempos, estamos sendo testados em nossos limites. É real. E é nessa hora que a gente precisa entender o processo, nos ligarmos muito aos nossos amigos espirituais, a toda a equipe que nos ampara, nos protege e que permite que nós estejamos bem, que nos fortalece e que nos traz aqui todas as quintas-feiras. Os cursos, eles vão encerrar, mas as palestras vão continuar, porque a nossa vida não para. E aí é que a gente não pode mesmo deixar de vir. Não está na hora de entrar de férias. Está na hora de mantermos os nossos compromissos e os nossos vínculos. Porque como somos ainda crianças imaturas, o risco de nós nos desligarmos e perdermos a conexão fica muito alto. Então é preciso muita atenção. O Evangelho fala para nós, capítulo 5, porque será bem-aventurados os aflitos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus?
Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Se bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. São Luís, Paris, 1860. Deus Pai, Jesus, bondoso amigo, nosso mestre de sempre, Joana, nossa querida protetora, inspiradora das nossas tarefas. Agradecidos que estamos por estarmos aqui mais uma quinta-feira, nós, eternos pedintes que somos, permita que possamos sentir os nossos corações consolados e, ao mesmo tempo, abrir a nossa alma com flexibilidade para que novos conhecimentos possam penetrar em nosso espírito e para que esses conhecimentos se transformem em sabedoria, a sabedoria de colocar em prática e mudar, alterar, transformar os rumos da nossa jornada pela ampliação da nossa consciência e por nos sentirmos mais plenos e integrais. Graças a Deus. Boa tarde. Foi lá. Foi. Bom, é a última aula do 6º bloco, né? O amor como solução. E a gente juntou hoje 2 aulas, que é a sociedade e os relacionamentos saudáveis, né? Vocês têm relacionamentos só saudáveis, né? Vocês estão rindo o quê? A gente escolhe, ué. Né? Quer falar, Camila? A gente convive só com quem a gente gosta, com quem faz bem, não é não? Então vamos ver que a gente pode buscar isso sim, tá? Muitas vezes isso não é a escolha nossa, mas a maioria das vezes a gente pode buscar. Mas a gente tem um dedinho meio podre. A gente escolhe os que não são saudáveis, sabe? A gente vai lá, é esse e mais esse aqui. Aí junta tudo e ali fica. Você quer que eu leia? Quero. Relacionamentos saudáveis. Ninguém consegue viver sem a harmonia do grupo social no qual se encontra. Animal gregário, o ser humano nutre-se da vibração e da presença de outro igual, que o estimula para avançar na busca da sua autorrealização. O relacionamento social é de grande importância para desenvolver os valores que se encontram adormecidos nos refolhos do inconsciente, aguardando os estímulos que os fazem exteriorizar-se. E isso somente é possível na convivência com outros indivíduos da mesma espécie. O isolacionismo é sintoma de desajuste emocional, portanto, de psicopatologia que necessita seja aplicada uma terapia competente. Num outro livro que não foi esse, eu estava lendo,
E a Joana estava frisando, né? Lembra a aula passada, da outra? Ah, obrigada. Agora eu vou ter que ficar assim, né? Elas não vão aguentar. Que a gente viu, né? Lá do primitivo, quando começa a se juntar e que a mulher ela começa, através dos filhos, perceber que não é só ela. Lembra disso? Né? Que ela começa a desenvolver o afeto, né? A percepção de que tem o outro. E ali começam a fazer os clãs, né? Da família. Começa a se juntar, se proteger, a um se preocupar com o outro. E dali, aqueles clãs se aumentam, então tem várias famílias e começa ali as pequenas sociedades. Só que nessas pequenas sociedades também começam as disputas, porque o ego ainda é totalmente presente e a necessidade de sobrevivência é gigantesca. Então ali já começam as guerras, essas disputas, essas brigas, né? A violência, a agressividade, e ali já começam todos aqueles conflitos. A gente traz isso hoje ainda com a carapuça, né, da polidez, da educação, mas a gente ainda briga em família, briga em sociedade, briga no trabalho, briga no trânsito, briga em todo lugar. Então, na sociedade hoje, ainda repetimos os mesmos atos da pré-história. Como se a gente não pudesse pensar muitas vezes, como se a gente fosse só a reação, sem o discernimento. Vejam como nós ainda respondemos por instinto. Isso ainda é tão forte, a gente ainda traz isso ainda com tanta força no nosso comportamento, que muitas vezes as nossas reações são puro instinto. A gente ainda tem dificuldade de elaborar e trabalhar com essa inteligência que já conquistamos. E por isso é que a gente tem também, muitas vezes, dificuldades nas nossas relações, porque o instinto do medo ainda é muito forte em nós, e aí traz insegurança. Não é verdade? Então, toda vez que a gente está numa relação, a maior parte do tempo, a gente está se sentindo ameaçado. Já perceberam isso? A dificuldade que a gente tem de uma entrega na relação. Como nós temos insegurança quando estamos lidando com o outro, não importa onde esse outro está, na nossa casa, no trabalho, se é uma relação de amizade, nós estamos, vamos dizer, sempre, não digo nem com um pé, às vezes a gente está com os 2 pés atrás. Numa desconfiança e numa insegurança que faz com que a gente não tenha um relacionamento saudável com as pessoas que entram em contato conosco. E aí esse texto, ele acaba repetindo um pouco do que a gente falou na semana passada, porque Joana fala de novo dessa questão da gente se isolar. Quando fala aqui do isolacionismo. Lembram quando a gente falou disso? Na semana passada, quando a gente estava falando do tema era cônjuges, e de como às vezes, muitas vezes, se isola num comportamento doentio que a gente chama de escapismo, mecanismo de fuga, né? Para não estar com o outro. Para a gente ir lá num outro extremo, quer dizer, no mesmo extremo, mas ir bem para lá, no Livro dos Espíritos tem até uma parte que diz, né? Que quando tem um indivíduo que resolve viver sozinho, à parte da sociedade, ele começa a se animalizar, ele perde tudo aquilo que ele ganhou com a evolução. Então, ele começa a esquecer da higiene pessoal, esquecer dos cuidados dos quais mantém a vida, ele começa a se animalizar mesmo. Então, a gente tem que entender que a nossa força não é porque estamos sozinhos, mas porque estamos juntos. Essa vibração, ela é trocada constantemente, energeticamente. E a gente, quando está sozinho,
isolado, escapando disso tudo, a gente tende a adoecer. A gente está na contramão daquilo que Deus programou para a gente. Claro, é verdade. O álcool é companhia, o fumo, né? Às vezes muita medicação, né? Quando eu falo isso, muitas pessoas até escolhem viver com animais, mas na verdade ela está trocando alguma coisa, mesmo que ainda seja de uma forma precária, né? Não que o animal você não possa trocar amor, você pode, mas o nosso espelho não é o animal, é o outro ser humano. É ali que a gente vai trocar, né? Então algumas pessoas tendem a ir para esses lugares e não querer mais saber do ser humano, acha que o ser humano é uma coisa ruim e ela não quer mais saber. Então esse isolamento é uma situação que leva para uma questão patológica. Quando a gente ouve, não, assim, a troca de afetividade com os animais é muito saudável, mas quando a gente começa a ouvir e até ler, muitas vezes, plásticos, né, adesivos no carro, prefiro estar com o animal do que com o ser humano, quando isso a gente vê isso é sinal de uma dor profunda. Uma dor profunda, porque aquela pessoa que chegou a escrever e a divulgar isso, ela está tão magoada, tão frustrada e tão decepcionada, que ela não quer estar com outros seres humanos. E aí a gente até entende, porque o que acontece? O animal, ele não dá para a gente as respostas difíceis que o espelho humano dá para nós. A amiga está dizendo que ela conhece 2 pessoas que vivem nessa circunstância e, não sei por coincidência ou não, são 2 pessoas bastante autoritárias. E os animais só fazem aquilo que a gente quer, não é verdade? Se for cachorro, se for gato, não. O gato tende a ser mais rebelde. Eu até tento, mas não consigo. Mas a solidão, essa solidão é uma escolha. Porque hoje em dia tem diversas maneiras de você estar indo buscar. O próprio centro. Quem é que pode sentir solidão num trabalho de caridade? Quem que vem para o Seara de Luz e sente solidão? Que pega aquelas crianças no colo. E está incluído também as pessoas que fazem opções por bicho, que trata bicho, talvez até melhor do que se fosse uma criança ou um ser humano qualquer. Olha, existem pessoas que vêm com a tarefa de ajudar os animais. Exatamente. Tá? A gente não pode confundir isso. Então, toda a busca dela é ajudar o quê? Aqueles seres que são o princípio inteligente ali, né, numa evolução contínua, que precisam de cuidado de ajuda, que precisam muito de amor. Porque ali já é um aprendizado do princípio inteligente onde vai ficar registrado. O problema não é você se dedicar, porque assim, eu me dedico às crianças, outra pessoa se dedica aos cachorros. Seria estranho se eu dissesse assim, como eu posso admitir que tem criança no mundo passando fome, enquanto o outro está tentando ração para os cachorros? Eu não posso fazer isso. Se eu amo toda a natureza e contemplo ela, sabendo o que é uma coisa, o que é a outra, eu tenho que entender que são escolhas aonde a pessoa vai trabalhar o amor, aonde ela vai trabalhar a doação. Se a gente for ver por necessidade, é claro que para mim a criança, sim, se eu tiver que dar comida para alguém, eu vou escolher a criança. Mas estamos aqui todos fazendo escolhas. E não tem problema você escolher um escolhe uma coisa, o outro escolhe o outro. O importante é que todos nós nos cuidemos, todos nós percebemos que tem alguma coisa que pode ser que não esteja funcionando, que ali precisa de carinho. Nessa escolha eu até entendo, mas às vezes há um tratamento exagerado de benefícios. Você está falando de benefícios materiais, Entendeu? Para o animal, tem um tratamento
Aí é falta de consciência, né? Do que o animal necessita. Aí quem não necessita não é o animal, é a pessoa que está equivocada com as necessidades dela. Queria também fazer um outro comentário. Que a mãe dela fala que ela trata gente que nem cachorro e cachorro que nem gente. A mãe dela fala. Vamos pensar assim, algumas pessoas, elas têm dificuldade de relacionamento. Elas têm dificuldade de se relacionar com o outro. Então, ao invés dela ter esse tipo de enfrentamento, porque pede um enfrentamento e pede um trabalho grande, não é verdade? A gente está trabalhando o tempo todo. Ela se afasta e vai cuidar de quem é mais fácil, que foi o que a gente estava falando antes, né? São também, né, eu fico pensando, as nossas contradições, as coisas que a gente ainda está aprendendo. Enquanto a gente está falando dessas pessoas que fazem essas escolhas, nós, por outro lado, fazemos outras. Que quem está junto de nós pode não compreender também muito bem. Então, essa questão da afetividade é que é importante a gente prestar atenção, porque toda vez que a gente fala desse isolacionismo e de precisar das pessoas, a gente tem que ficar atento que é o seguinte, não é ter dependência do outro para viver, o que é diferente. Eu também preciso estar bem na minha companhia, eu e eu. Não é desse isolacionismo, é daquele que eu excluo os outros seres humanos da minha vida. Entendeu? É diferente. Quando o texto fala do isolacionismo, está falando daquele que eu escolho ficar só para não estar em contato com o outro. Porque existe o outro lado. Eu não posso nunca ficar só porque eu dependo do outro. Então, quando eu estou sozinha, eu também não fico bem. O que também não é saudável. Ok, pessoal? Na convivência com o próximo, o ser humano lima as arestas interiores e ajusta seu grupo, aprendendo que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento moral para todos. O seu crescimento é conquista geral, o seu fracasso é desastre coletivo. Nesse mistério, portanto, descobre a beleza da harmonia, que resulta da perfeita identificação com os componentes do conjunto. Quem duvide do valor da renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo social, observe numa orquestra qualquer instrumento que se destaque por exibicionismo, destoando da pauta musical, e teremos a tragédia do esforço de todos. Vê como a gente está interligado, né? Então, a gente veio para viver junto mesmo. E se um não estiver bem, a gente não tem que deixar para lá. A gente tem que cuidar. Porque é aquele que precisa de muito mais cuidado do que aquele que está bem. E a gente tende a fazer o quê? Com aqueles que já estão bem. A gente tende a querer ficar perto, a servir, a levar presente, a cuidar, mas não são eles que precisam. São aqueles justamente que se encontram em problemas na evolução. Nem que seja em oração, mas a gente precisa cuidar. A gente não pode excluir simplesmente da vida familiar, da vida social. E olha como a gente tem uma quantidade grande de pessoas excluídas da sociedade, a gente passa ali e não faz nada. Quer dizer, a gente faz, né? Mas a maioria das pessoas não fazem. E a gente, às vezes, também não faz, né? Esse comentário da Denise. Às vezes a gente está mal, a gente não consegue se relacionar porque alguma coisa está perturbando, alguma dificuldade, as pessoas não querem se aproximar da gente. Eu digo isso, eu já passei por isso e acho que é todo mundo, sabe? Até eu mesmo, quando vejo alguém um pouco melhor, claro que eu vou para lá. Uhum. A gente acaba criando sintonias e indo para onde a gente criou sintonias. A questão não é a sintonia e aonde a gente prefere estar. Porque é claro que a gente vai se juntar ao grupo que tem mais sintonia com o que a gente está fazendo. O problema é a gente bajular, entre aspas, esse grupo
com cuidados e esquecer que tem gente que realmente precisa do cuidado. Esse grupo já se sustenta por si só na harmonia que ele acaba encontrando. É um transtorno que todos nós temos. É um transtorno do nosso comportamento mesmo. E é muito, pelo que eu observo, é muito natural o caminho que as pessoas fazem. É quase que você fica invisível quando você está realmente precisando de ajuda. Eu diria. Invisibilidade, uma profusão que as pessoas não enxergam você. Eu diria que não é Invisibilidade, natural. acho que é até uma rejeição. Invisibilidade, eu acho que são aquelas pessoas, né, que a gente até tem um estudo grande em cima disso, das pessoas que são invisíveis na sociedade, que fazem trabalhos da qual você passa direto e você não dá nem um bom dia. Ela está ali limpando, fazendo alguma coisa, como se ela fosse a função e não a pessoa. Mas essas pessoas, para mim, são as rejeitadas. São as que mereceriam maior atenção. E elas são colocadas à parte, porque a gente não quer. Não quer compartilhar. Eu diria que esse não é um caminho natural. Ele se tornou normal, entre aspas, por conta de um aprendizado que a gente vem tendo de só olhar para o próprio umbigo. E de não entender que quando alguém na coletividade não está bem, todos nós somos afetados de alguma forma. E a gente ainda não se deu conta disso. A Joana entrava para os conventos e ajudava dia e noite com o ouvido dela. O que ela mais fazia era atendimento fraterno. Porque as mulheres elas iam para o convento não por vontade própria, ou porque a família atacava ela lá, ou por questões políticas, ou por questões financeiras, né? Porque era um jeito de pegar o dinheiro, já que ela estava no convento. Ou até afetivas. Ou questões afetivas, né? Ah, vamos salvar essa alma que se perdeu, né? E eram inúmeras as questões que faziam. Às vezes as mulheres mesmo, para fugir de uma questão masculina cruel, né, da família mesmo, elas iam, mas não era a vocação. Então, o que acontecia com elas? Elas se isolavam, olha ali, e entravam em conflito. E o que a Joana fazia? Ouvia, 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 cuidava. Ela fez isso, gente. Durante quantas reencarnações? No mínimo 3. E esse amor dela continua se estendendo no outro plano. Ouve, 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 porque a gente pede, pede, pede. E aí, toda vez que a gente fala disso, eu me lembro de uma frase atribuída à Madre Teresa, que diz, né, que os bons merecem o nosso amor e os maus precisam dele. É uma frase tão linda atribuída à Madre Teresa e que a gente ainda precisa parar e refletir muito para ser capaz, pelo menos um pouquinho, de dar este amor a quem precisa e não apenas a quem merece. Gente, às vezes um abraço faz tanta diferença se for dado no momento certo. Faz tanta diferença o ouvido naquele momento que aquela pessoa está precisando, sem julgamento. Porque o ouvido não é para julgar, é para ouvir. É para acolher. É para acolher. Ah, não, fechei, peraí. Menino, me ajuda aqui. Foi. O ser humano, imaturo psicologicamente, sofre a angústia das incertezas quanto à sua conduta no grupo social em que se encontra. A sua insegurança leva-o, não poucas vezes, a comportamentos dúbios, destituídos de significado equilibrador, sentindo-se sem condição para exteriorizar a realidade que o caracteriza. Procura agradar os demais, sufocando as próprias aspirações e assumindo posturas que não condizem com a sua forma de ser. Torna-se espelho
no qual refletem as outras pessoas, perdendo a própria identidade e derrapando em conflitos ainda mais inquietadores. Então, vamos voltar lá para o grupo que a gente se une, né? E que a gente admira, ou quer ficar junto. O quanto que a gente vai perdendo a nossa identidade porque a gente acha que o outro é melhor, que a gente pode, né, olhar para ele, até seguir, mas a gente esquece da força que a gente tem. Nós somos únicos. Somos únicos. E nós temos a força igual a qualquer outro espírito que se apresente. A gente só ainda não aprendeu a usar e a reconhecer. Mas nós não precisamos seguir a ninguém. O único que a gente deveria seguir é a Jesus. Porque é o caminho. Mas a gente não precisaria, se a gente escutasse aquilo que tem dentro da gente e buscasse a autenticidade daquilo que nós somos. Vejam que nós ainda somos muito reféns do que o outro pensa ou diz. Muito. E nessa questão de ser refém do que o outro pensa ou diz, é que se a gente não percebe esse limite, vamos perdendo a nossa própria identidade. E a perda dessa identidade traz um conflito interno muito grande. Porque chega uma hora que você diz assim, não quero mais. E aí, às vezes, a gente rompe da maneira pior que pode fazer, porque o rompimento vira desarmonia, ao invés de tratarmos as questões da forma como elas precisam ser tratadas. Nós não aprendemos a trabalhar conflitos. Conflitos são apenas conflitos. E a gente não sabe trabalhar, viver o conflito, viver a divergência, viver a diferença, justamente porque somos únicos. Isso ainda é muito difícil, é um aprendizado que a gente tem que ter. É uma ilusão achar que não teremos conflitos. A forma como lidamos com eles é que pode fazer a diferença. E aí, para não ter conflito, tá bom, é assim que você quer, também eu vou. Quero me aborrecer com isso, nem vou me amofinar, nem me desgastar. E aí a gente vai vivendo dessa forma e se torna refém das circunstâncias e das pessoas com as quais a gente convive. E quando em algum momento, por algum trabalho de autorreflexão, de autoconhecimento, a gente consegue se libertar de algumas dessas amarras, que sensação de liberdade a gente tem. Porque a gente tem ainda uma necessidade muito grande de aceitação do outro. A gente ainda vive se aceitando porque o outro me aceita. Eu me aceito porque o outro me aceita. Só que quando ele me aceita, na maioria das vezes eu estou usando uma máscara daquilo que eu não sou. Ele impõe que você seja aquilo que ele quer que você seja. E aí a gente põe essa máscara até na família. Até na família. Para a gente não sentir rejeição. A gente vive numa eterna necessidade de aprovação do outro. Eu preciso que o outro me aprove para que eu me sinta amado. Porque quando não existe aprovação, a gente entra em conflito. Exatamente. E se vocês perceberem, quando a gente é criança, a gente tem aquela pureza, né? E aí a gente entra na adolescência, a gente vai com tudo para entender quem nós somos. A gente se destaca do pai e da mãe, que nos trouxe as crenças e valores, e a gente vai buscar descobrir quais são as nossas crenças e valores. Mas aí a gente cai num mundinho estranho da adolescência que diz, você tem que ser igual a todos. Então a criança deixa de acreditar naquilo que o pai e a mãe trouxeram e vai acreditar naquilo que os outros adolescentes estão dizendo.
Porque ela, de alguma forma, ela precisa romper. Olha como é que a gente é estranho. Aí a gente vai se vestir todo mundo igual, vamos ter o mesmo telefone, vamos falar igual, vamos fazer as mesmas coisas, né? Porque quando a gente não faz, a gente é rejeitado por aqueles que estão ali naquela sociedadezinha. Só que a gente leva isso depois, sem perceber, para a vida. Leva para a vida. A gente não percebe que a gente continua nessa adolescência e não sai dela, porque o outro é que dita quem eu tenho que ser. Então, eu estou sempre ali. Ai, tem que me comportar dessa forma, tem que me vestir dessa, não posso falar certas coisas, porque, né, estou naquele meio. A gente não percebe que a gente faz isso, né? E a gente vai perdendo a espontaneidade. Li uma reportagem essa semana que eu achei interessante, bem o contraponto. A dificuldade que nós temos de viver com a imperfeição. Nossa, para quem é virginiano, então, isso é um desses. Para quem a dificuldade que nós temos, porque tudo tem que ser perfeito. O corpo tem que ser perfeito. Se não é, você vai fazer plástica, botox, academia, tem que ser perfeito. Só não dá para crescer. Quem tem 1,5 m, isso não vai dar. Mas o resto, você... Aí bota o salto. Você quer mudar e entrar dentro dos padrões que são considerados perfeitos. E aí, quando você quer entrar no padrão que é considerado perfeito, você já perdeu a possibilidade de se aceitar como é. Porque você não está dentro do padrão. Porque levou você, ninguém está, também não. Nós não estamos dentro do padrão. Do padrão que está sendo preconizado como perfeito. E aí, quando a gente tem isso, a gente diz, não posso fazer nada do que está fora do padrão. E acaba cometendo equívocos incríveis por conta disso. Aceitar a nossa humanidade é nos aceitar como somos, imperfeitos, em busca de. Mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, diz para a gente, você não pode ser imperfeito, você tem que ser perfeita. E ser perfeita está dentro dos padrões estabelecidos. Pela educação, pela cultura e pela sociedade. Vê que dor, que coisa doida. Querer perfeição de um humano é desumano. Pois é. Sim, Antônio? Adorei isso. Peraí, só um instantinho, Antônio, porque depois a gente pede para reproduzir. Todos nós somos trazidos aqui por Joana, né? Tem esse senhor que está sempre aqui, né? Que é praticamente um morador de rua, né? Então eu tenho aquilo ali, para ver, eu fico observando. Ele incomoda? Incomoda. Muita gente repudia. Então eu acho que a Jana nada mais faz que pegar, porque aqui dentro todo mundo é santinho. Entendeu? Saiu daquele portão para fora, aí ela pega um lado de fora e bota aqui dentro. Quero ver vocês conviver com ele. Entendeu? Quer dizer, hoje eu entrei ali, ele veio com um livro lá, a Autocura sem sacrifício. Então, eu já até li o livro. Aí ele veio e pediu para mim ler um trecho do livro. Aí eu estava nos arquétipos, então, ele não estava entendendo tudo que eu estava falando. Ele, os arquétipos de Jung, não sei o quê, de Freud, não sei o quê. Tudo que eu estava lendo ali, ele estava comentando ali, e eu estava entendendo. Ele sabe o que eu estou lendo, entendeu? Ele sabe o que eu... Quer dizer, então, aquilo ali, eu sei que incomoda muita gente. Ele chega, pede para a pessoa comprar um troço, então, é o convívio, quer dizer, porque conviver entre nós é fácil. Um sorri para o outro, dá um abraço. Né? Agora, vai conviver com ele. Entendeu? Vai tratar ele como um ser humano normal. Ele já foi até, muitas vezes, até uma pessoa que chegou, aí ele já foi praticamente assim, agredido pelas coisas que ele faz. Tem que chegar aquele negócio, conversar, entendeu? Botar limites. Lógico que ele não pode chegar aqui dentro e fazer. Né? Mas, para mim, desde o primeiro dia que eu vi, entendeu?
Joana simplesmente pegou, botou aqui dentro e falou assim, quero ver vocês conviver com a diferença. A diferença está aí. Quero ver vocês conviver com ela. Eu posso Por estar isso que ela enganado. diz que a gente tem que ir para lá, né? A gente vai. Quer que passe? Quero. Supondo que essa seria uma forma de encontrar apoio social e emocional, descaracteriza-se e termina por não corresponder ao que espera como êxito, porque, por outro lado, as demais criaturas são também muito complexas, inseguras, e aquilo que em determinado momento as satisfaz já não corresponde ao verdadeiro em outra oportunidade. Os relacionamentos degeneram e as suspeitas substituem a aparente estima antes existente, com resultado desgastante para ambas as partes. Aí você pega uma pessoa insegura, né? E começa a dizer para ela o que ela tem que ser. Aí ela começa a se sentir um pouco mais segura porque ela está fazendo o que o outro está dizendo para ela ser e fazer. Não é isso? Até quando ela consegue isso? Porque ela não é aquilo. Até quando ela consegue suportar esta situação? Olha o problema na relação. Porque não dá. Ninguém consegue ser por muito tempo aquilo que não é. Porque a pessoa está se castrando, se punindo, não se aceitando, tudo para satisfazer a vontade do outro. Então, o outro fica como vilão na história? Ou a gente que se permite isso, porque a gente não se aceita? A gente não é o vilão de nós mesmos? E por que depois que a gente fica nesse conflito, a gente ainda vai lá e bota a culpa no outro? Porque o fulano é manipulador, porque o fulano é controlador, porque o fulano é assim, a fulana é assada. Não é a gente que permite isso? Por não se aceitar, por não permitir que nós sejamos quem a gente deveria ser. E que insegurança é essa? Insegurança diante do quê? De não ser aceito? A gente tem que ser aceito em primeiro lugar por nós mesmos. Porque nós somos aceitos por Deus, que é o nosso Pai. Somos aceitos e amados do jeito que a gente é. A gente é que foge sempre da nossa essência. Preocupado com as demais pessoas, esquece-se de si mesmo, desvalorizando-se ou agredindo, quando deveria simplesmente despertar para a sua realidade e a que predomina no lugar em que se encontra. No entanto, nesse torpor, robotiza-se, deixando-se conduzir pelas regras que lhe são impostas, mesmo não satisfazendo as exigências e necessidades que lhe são peculiares, ou seguindo o curso das tradições que nada tem a ver com seu objetivo, ou vitimado por hábitos que são resultantes de heranças anteriores, sem nenhuma vinculação com seu modo de ser, assim deixando-se massificar pela mídia extravagante e dominadora, ou pelo grupo social que os asfixia. Que eram os formadores de opinião que você estava falando, né? Então, tem um ditadozinho entre os adolescentes, pelo menos da minha época, tá? Que era assim, vai procurar a tua turma. Mas hoje não sei se eles falam mais isso, não. Não vem para cá, não. Vai procurar a tua turma que você não faz parte dessa. Ah, não? Maravilha, não quero fazer parte disso aí mesmo. Não me aceita? Não me aceita, não quero estar. Simplesmente assim, vou procurar a minha turma. Vou procurar relacionamentos saudáveis, que permitam que eu seja quem eu sou, quem eu quero ser, que me amem como eu sou. Eu não tenho que ser popular, né? Olha lá os adolescentes como é que ensinam pra gente. Não tem que ser popular. Olha só um exemplo, pessoal, que a gente tem e que é bem próximo de nós, fez parte das nossas escolhas
E muitas vezes a gente influencia nas escolhas dos nossos filhos ou dos jovens que estão perto de nós. Como foi que nós fizemos as escolhas profissionais para a nossa vida? O que é que a gente fala para os nossos filhos em relação às escolhas profissionais que eles vão fazer? Não é sempre assim. Na verdade, a maioria das vezes, a gente pede para o filho olhar para aquilo que vai lhe trazer melhor sustento. E se a gente não fala, o padrão fala. Se a gente não fala, o padrão vigente fala por nós. E muitas vezes, isso que é o padrão da sociedade, pode até ir em contra aquilo que a gente diz dentro de casa. E eles vão olhar para onde? É disso aqui que a gente estava falando lá também no outro slide. O que é esse padrão que diz que professor... Por que ninguém é professor mais? Por que é que não temos mais a especialidade da pediatria? Os médicos se formam e não querem ser pediatras. Os médicos se formam e não querem ser mais obstetras, eles querem ser dermatologistas. Eles querem ser cirurgiões plásticos. Procuram as especialidades que dão o quê? Reconhecimento e retorno financeiro. Então, a gente está falando desses padrões. E a gente não está falando do outro, não. A gente está falando de nós. Por que um homossexual tem tanta dificuldade de se entender homossexual? A sociedade condena. Vocês já pensaram nas pessoas que sofrem preconceito? Algumas que se escondem, algumas que não querem aparecer, porque elas têm vergonha daquilo que elas são. Insegurança. Insegurança porque a sociedade diz isso para elas. Sofrimento muito grande. Muito grande. Se eu não sou aquilo que dizem que eu tenho que ser, não estou dentro dos padrões econômicos, financeiros, eu sinto vergonha. Por que que aqui no Brasil o emprego subalternos é uma vergonha e lá fora o pessoal se muda para os Estados Unidos e vai fazer tudo aquilo que ele aqui não teria coragem nunca de fazer? Por quê? Porque lá ninguém conhece eles? Porque lá é normal? A sociedade aceita? Valoriza quem trabalha? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. E se não se recebe o dinheiro, o salário suficiente, é porque isso é culpa nossa também. Olha aí os pediatras ganhando menos do que um cirurgião plástico. Oi? Não é mais assim. Que bom, boa notícia. Boa notícia. Porque ninguém estava querendo mais ser pediatra, não é verdade? Uhum. Que bom. Não é. Deixa eu falar alto, porque Eu o tenho pessoal uma da parente internet... anestesista, eu sei que não é. O pessoal da internet precisa saber. Nós temos um amigo médico aqui junto com a gente, e ele é anestesista. Então, ele pediu para avisar para todo mundo. Todo mundo pensa que anestesista que ganha mais. Não é verdade, não, ele está dizendo. Olha só, pessoal, é assim, a verdade é que as coisas precisam ter equilíbrio. Precisam ter harmonia. O universo não funcionasse de forma harmônica, do jeito que o Criador, junto com os seus trabalhadores, fizeram, nós não estaremos aqui agora.
É porque tudo tem harmonia. E nós nos responsabilizamos hoje ainda de criarmos essa desarmonia. Nas relações familiares, nas relações sociais, em qualquer lugar onde a gente esteja. Porque nós nos equivocamos em relação a esses valores. Joana alerta a gente toda a aula, na aula de autocura, psicologia social, o ano inteiro, Joana fala para a gente assim, vocês estão tudo equivocados, preste atenção na vida. Dá valor ao que tem valor. Fala, Adri. Me espera um pouquinho. Porque o que você está falando, Joane, tem relação com a questão do controle, porque a gente acredita que está no controle, né? E quer estar no controle o tempo todo. E aí, quando você fala também com relação às profissões, né, que os pais... Que, engraçado, eu até comentei, você falou algo que estava na minha mente, né? Porque nós estamos aqui, mas isso é uma sementinha dentro dessa mudança que vai ter que acontecer, principalmente na criação desses que virão e estão vindo já diferentes, né, essas crianças, para que elas confiem, porque nós não confiamos na vida, nós não confiamos nesse Deus, ou consciência maior, chame do que quiser, ou desse eu superior. Porque se confiássemos, nós não estaríamos escolhendo profissão por aquilo que paga melhor somente, mas aquilo que realmente nós viemos, né, para produzir aqui, a nossa vocação. E a gente vê que esse é um caminho ainda de uma sementinha ali muito inicial, né? Mas essa questão do controle, a gente não consegue largar, né, do controle. Você percebe que são poucas as pessoas que fazem isso. Então, a gente estava falando aqui daqueles que escolheram cuidar de criança, outros de animais, outros que escolheram ser médicos, outros que escolheram ser professores. Que isso é o quê, gente? Vocacional. Eu escolho cuidar de uma vida. Eu escolho trabalhar com a arte. Por vocação, por amor. Isso traz o quê? Felicidade, porque você está exercendo durante todos os dias da sua vida em que você trabalha, alguma coisa que vem te dar uma retribuição de prazer, porque vai de encontro com aquilo que você é, que geralmente é onde está o seu amor. Quem que tem o amor no dinheiro? O dinheiro significa outra coisa. Olha o ego aí, a necessidade, o poder, o controle. Quando se escolhe esse caminho, não se tem a retribuição que a gente, como ser, precisa. Então, a gente vai para o trabalho como? Ai, meu Deus, mais um dia de trabalho. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O que isso realmente está trazendo para a nossa vida? Porque a lei do trabalho está aí, gente. A lei do trabalho é uma lei que está aqui dentro. E que quando a gente se afasta dela, traz um prejuízo. E seja o trabalho que for. O trabalho na aposentadoria pode ser revertido para coisas boas. Nem que seja cuidar dos netos. Mas está sempre se movimentando, sempre trazendo a questão de produzir, de trazer alguma coisa de útil para a sua vida ser útil, para ganhar um significado existencial. E quando a gente se afasta disso e vai buscar um caminho que traz um caminho de manter o orgulho, né? As aparências, as necessidades que não são necessidades, que são as necessidades do ego, a gente está longe disso. Está fora disso. Ainda tem o lance que, tipo assim, eu mesmo já passei por isso. Às vezes você está no trabalho, pelo dinheiro, você está ganhando mais do que um outro, você acaba gastando mais, cada vez você pode ganhar mais e mais. Você vai, seu padrão de vida vai aumentando, você vai gastando mais. Você precisa de muito para suprir as suas angústias. O que acontece é que a gente, quanto mais... Só para a gente fechar isso, para poder passar para o próximo slide, a verdade é que quanto mais a gente ganha, mais necessidades a gente gera. Então, quando a gente troca, a partir de um certo nível, né? Quando a gente... Isso é uma coisa que a gente conversa muito até nas empresas. Quando eu troco, depois de um certo nível,
Quando eu troco de trabalho para ganhar mais, 6 meses depois eu estou insatisfeito de novo, porque aquele meu novo salário já se tornou insuficiente como o antigo. E aí a gente... E aí o que acontece é a gente fica insatisfeita a vida inteira, porque a gente está batendo na porta errada. Aí, de repente, a gente perde o emprego e diz, por que comigo? Vamos aprender tudo de novo, que você não precisa de tudo aquilo, né? Acontece muito, viu? Não tem a criatura motivo para Já falamos disso, né? Já. Não tem a criatura motivo para a autocompaixão. Esse comportamento paranoico é injustificável e resulta da aceitação da própria fragilidade, que trabalha pela continuação de dependência dos outros, o que é muito cômodo no campo dos desafios morais. Esse falso conceito de aguardar que os demais o ajudem apenas porque se apresenta fraco não tem ressonância no ser saudável que desfruta de lucidez para enfrentar as vicissitudes que desenvolvem a capacidade de luta e de empreendimentos futuros. Então, agora eu quero que vocês reflitam por 1 minuto qual é a dependência que vocês têm das pessoas que são próximas de vocês. Qual é a real dependência que vocês têm dessas pessoas? Seja marido, filho, qualquer pessoa da relação mais próxima. Dependência financeira, dependência emocional. Dependência emocional mais forte? O que mais? Qual outro tipo de dependência? Sem essas pessoas vocês se sentem inseguros? Com medo? Eu acho que depende do percurso que cada um está fazendo. Eu, pelo menos, estou fazendo completamente o contrário. Não depender de absolutamente ninguém, fazendo tudo. Quer dizer, eu acho que o curso, a leitura e outras coisas fizeram com que eu passasse por uma transformação grande. Você passa a buscar a sua autonomia de vida, né? Não é isso. E não é para se isolar, é para a gente conviver. Mas, exatamente. O que a gente precisa ter o discernimento para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas é a gente não criar a dependência que pede que o outro nos supre com alguma coisa. Porque quem tem que nos suprir somos nós mesmos. A autonomia de vida ela é essencial para todos nós. A relação com o outro deve ser de amor. A necessidade do outro é outra. É convivermos trocando todos os aprendizados. E não o outro. Porque se a gente criar dependência em cima do outro, a gente vai cair. O outro não tem condições de suprir aquilo que necessitamos. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi agora. Eu estava no trabalho e cheguei para uma reunião e o jovem, que está casado já há um tempo, falou para mim assim, não tem condição de fazer nossa reunião de hoje, porque a minha esposa quer se separar de mim. E a argumentação padrão da esposa, eu preciso de alguém diferente de você para me fazer feliz. Ele ouviu isso da esposa. Aí eu cá comigo, puxa, como a gente se equivoca e como a gente aprende. Esses são os padrões. Aprende que eu estou com o outro, eu caso com o outro, eu vivo com o outro para o outro me completar,
Eu não sou uma pessoa inteira. A questão tão badalada da metade da laranja é um dos maiores equívocos que a gente tem para compreender essa questão de relação. Porque se eu preciso da outra metade, eu não estou inteiro. E eu preciso ser inteiro. E eu estou contando esse fato para vocês, que aconteceu agora, no final da semana passada, é porque ele não é isolado. Ele não é um caso isolado. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade nas nossas relações, porque a gente acaba depositando no outro uma responsabilidade que o outro não tem. Olha, é desconstruir, é desconstrução mesmo daquilo que a gente aprendeu para tornar, para reconstruir em novos pilares. E isso pode ser muito trabalhoso. Pode não, é mesmo, é de fato. Um trabalho doido. Entender isso da maneira como precisa ser entendido. Tem um videozinho do padre Fábio de Mello, acho, que é tira o padre do sol, bota o padre no sol. Vocês já viram isso? Que é amar o outro na inutilidade dele. Então, o que ele fala assim, eu acho que ele fala assim, faz muito tempo que eu vi, mas ele fala assim, que eu vou saber quem vai me amar de verdade é quando eu não servir mais para nada, que eu estiver numa cadeira de roda, precisando só de cuidado, e que a pessoa só vai lá e cuida pelo amor, porque eu já não posso mais dar nada em troca. É amar o outro na sua inutilidade. A gente tem que ter o prazer de ser companheiro. E isso tem que prevalecer em todas as relações. Eu me simpatizo com a Jane e vou estar junto da Jane, independente do que ela pode me propiciar. Ela pode não me dar nada, e ainda assim eu estar feliz simplesmente de ter o contato com ela, de sentar, de conversar. Então, isso é o que deveria mover as relações, e é isso que está ligado nas relações saudáveis. É claro que a gente está falando do que a gente precisa buscar alcançar, mas a gente também não precisa se cobrar tanto, porque ainda somos seres cheios de necessidades. E é normal que a gente projete no outro a nossa necessidade. Mas a gente tem que ir aos poucos, como a gente falou, e fazendo o exercício de desprendimento. Por que vocês acham que, de repente, na metade da nossa vida, a gente perde alguém muito querido que era para estar com a gente toda a vida? Seja filho, marido, mulher. Pai ou mãe. Examinem a necessidade da pessoa se ver numa autonomia emocional que seja. Então, é melhor a gente não perder ninguém. A gente já trabalhar isso. Desenclausurado da concha do ego, enxerga o mundo de forma correta, compreendendo as suas imposições, mas, sobretudo, descobrindo-se como ser eterno, cuja trajetória na Terra tem uma finalidade superior, que é a conquista dos recursos que lhe perduram latentes, herança divina, aguardando desdobramento. A estabilidade do comportamento não fica adstrita a regras adrede estabelecidas, mas resulta de um amadurecimento íntimo que ensina como agir diante dos desafios do cotidiano, a enfrentar as situações menos favoráveis, perceber o significado das ocorrências e a deixar-se preencher pela resultante dos valores do amadurecimento da afetividade. Não foi isso que a gente começou lá atrás? A afetividade? É isso aí. Os interesses dos grupos humanos são muito variados, gerando constantes atritos e desgastes na área da emotividade, o que exige autocontrole, disciplina da vontade e espírito de paz, a fim de não entorpecer os valores éticos, os significados morais e objetivos da existência, deixando-se arrastar pelo aluvião de conflitos. A saúde emocional é propiciadora da harmonia do self, motivando a compreensão de que o processo de inserção na sociedade gera dificuldades e propõe desafios que melhor fazem o indivíduo crescer na direção da aspiração luminosa. Mediante esse comportamento, alteram-se as condições ambientais do planeta, tendo-se em vista que tudo quanto existe interage
uma na outra expressão, formando a unidade. Então, vamos todos juntos, planeta de regeneração. Ok? É um acordo? Está combinado assim, então? Todo mundo trabalhando muito, todo mundo se descobrindo, todo mundo buscando. Para quê? Buscando exatamente o que a gente necessita para fazer essa passagem vibratória, para poder estar no lugar onde a vibração que já está se levando seja compatível com a nossa. Não à toa nós passamos um ano inteiro falando disso. Não à toa, porque não existe casualidades. O fato de nós estarmos aqui, termos feito a escolha de estarmos um ano inteiro falando de autocura, tem um sentido existencial. Que a gente não pode mais deixar perder. Não temos mais esse direito aqui bem entre aspas, que a gente sempre pode recomeçar. Que a questão não é de sacrifício, é de misericórdia do Pai. Não podemos entender que é uma questão de sacrifício. Na verdade, sempre é uma questão de misericórdia do Pai em relação às nossas necessidades. Mas sempre seremos responsáveis por aquilo que já aprendemos, pelas informações e conteúdos que já acessamos. E precisamos percorrer esse caminho de alguma forma. Não tem casualidade. A gratidão social é a resposta do coração feliz pelas excelentes oportunidades de que frui durante toda a existência terrena. Através dessa conduta, atenuam-se as competições malsãs entre os indivíduos e os grupos, as intrigas e as malquerenças, os ódios e os ressentimentos morbosos. Reflexionando-se em torno do grupo social no qual se moureja, a gratidão enriquece o self, que absorve a sombra sem a antagonizar, e a plenitude se instala no ser humano. Então, vamos lembrar do que o Antônio falou? Um exemplo daquele que às vezes entra e a gente acha que não faz parte do nosso grupo. Ele faz parte do nosso grupo. Ele não tem que estar fora da casinha porque ele se sente fora da casinha. A gente tem que acolher com o coração e entender que estamos todos no caminho. Aceitando o outro, nos seus piores defeitos, fica muito mais fácil da gente se aceitar. Aceitando o que Deus nos proporcionou, seja na família, seja nos amigos, seja o círculo social que Ele nos colocou, porque isso tudo é para que a gente trabalhe, são nossos espelhos para que a gente se enxergue. E não que a gente projete o tempo todo no outro aquilo que a gente não consegue se trabalhar e se ver. E quanto mais conflito gerar, mais a gente precisa ter a percepção disso. E que a gente possa um dia entender que somos parte desse planeta e que tanto os animais quanto o próprio planeta, quanto as pessoas, têm que ser cuidados sim, porque fazem parte de nós. Mas cada um com a sua responsabilidade. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos e pela nossa conduta. E pelo outro, somos responsáveis pelo que a gente aprendeu a fazer através do amor. Acho que esse é o último dele. É o último. É. Quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento com esse foco nessa palavra que Joana traz para nós, que é a da gratidão, por sermos quem somos, por estarmos onde estamos. Quem gostaria? Eu faço. Meus irmãos, o quanto foi importante essa aula de hoje, né? Para mostrar tudo que vimos aqui para a gente com mais clareza. Principalmente gratidão. Gratidão pode ser entendido por
diversas maneiras, pode ser sentido de várias formas. E, especialmente, Senhor, a gratidão de sermos nós, teus filhos amados. A gratidão por Joana ter ido buscar cada um de nós. A gratidão da oportunidade de uma tarde, num dia de semana, estarmos aqui aprendendo. A gratidão pela saúde, pela vida. A gratidão por tudo, Senhor. Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, Senhor, para não desistirmos. O caminho não é desistência, o caminho é perseverança. E o resultado será sempre gratidão. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada. Boa semana, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até quinta.